A superlotação das penitenciárias e o colapso do sistema socioeducativo foram os principais temas do 7º Seminário sobre os Desafios ao Enfrentamento à Tortura. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, em 2016 foram quase 10 mil adolescentes apreendidos. Se no ano de 2010, para 4 adultos presos, havia apreensão de um adolescente, em 2017, a proporção passou a ser de 2 adultos para um jovem. Existem hoje no estado do Rio cerca de 1.000 vagas de internação disponíveis para uma demanda de quase 2 mil adolescentes. Segundo o promotor de justiça do Paraná, Maurício Giacomo, é preciso tomar medidas urgentes que evitem os maus tratos às pessoas que estão em privação de liberdade. Uma questão fundamental é que o Estado preste assessoria técnica e financeira para os municípios implementarem os seus programas socioeducativos. O próprio Estado, o Estado do Rio de Janeiro, desenvolveu uma política socioeducativa, e colocar em prática o plano estadual que já foi elaborado socioeducativo, para que nós possamos ter alternativas à própria internação e ampliação de vagas, a criação da central de vagas, a adequação do sistema ao que de fato é necessário para que o Rio possa atender de forma adequada o adolescente que pratica o ato infracional, as suas famílias e, se possível, até atuar na prevenção. Além do combate à violação dos direitos humanos, o crescimento dos casos de tuberculose nos presídios do Rio foi outro assunto debatido na conferência. Membros do Comitê e do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio, organizadores do evento, pediram mais estrutura e apoio das instituições responsáveis pelo sistema prisional. Dentre as reivindicações estão o aumento do número de inspeções, monitoramento de situações de desrespeito às pessoas privadas de liberdade, principalmente as mulheres, e a produção de conhecimento na luta contra a tortura. O que a gente precisa pensar é numa reforma geral da própria política criminal, a começar pela política de drogas, pensando especificamente em situações que são dadas pela maior gravidade. Aí, o caso específico dos adolescentes, das adolescentes e o caso das mulheres, que trazem determinadas realidades que são realidades que precisam de uma atenção ainda maior. O seminário deixa um exemplo muito esperançoso, no sentido de que existem pessoas das diversas instituições que podem impactar com o seu trabalho, sobretudo com o seu trabalho articulado de todas essas instituições, de forma articulada no combate e prevenção à tortura. Então, essa mensagem foi muito bem transmitida pelo seminário e a gente espera que realmente ela gere frutos e que essas redes se fortaleçam e possam, assim, desempenhar o seu papel. O 7º Seminário Anual sobre os Desafios ao Enfrentamento à Tortura foi realizado nesta quarta-feira no auditório Nelson Carneiro. Nesta etapa, foi apresentada a mesa de abertura, com membros do Tribunal de Justiça e dos Ministérios Públicos, Federal e Estadual. Logo em seguida, foi realizada a mesa 1, que debateu estratégias para solucionar o problema da superlotação nos sistemas socioeducativo e prisional. A segunda etapa do seminário foi realizada na parte da tarde e quem traz as informações é a repórter Marcela Buzelin. À tarde, este defensor público do Estado, que abriu o debate, falou sobre a importância da audiência de custódia, ou seja, o instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial no prazo de 24 horas, para agilizar o processo e garantir que ele não seja pressionado a fazer uma confissão e que a prática da confissão informal é considerada uma violação de direitos. A confissão informal, dita dessa forma, consiste numa prática de tomar o interrogatório através de uma conversa informal da pessoa detida, sem que lhe seja informado dos seus direitos, de ficar em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo e sem estar perante a autoridade competente para realizar esse interrogatório. E isso ser utilizado como prova contra essa pessoa. É uma prática ilegal e que deve ser coibida. Outra questão levantada durante o seminário foi sobre o racismo. Uma pesquisa realizada este ano pela Defensoria Pública do Estado sobre audiência de custódia revela que 73% das pessoas que afirmaram ter sofrido agressões são negras.
A maioria da população é negra e devido a essas políticas de drogas, essas questões todas sociais, esse povo seleto, né, que esses são os desejáveis para estar punidos. Romper com essa barreira fica muito mais complicado, apesar de termos um mecanismo, temos outros dispositivos como direitos humanos da LED e tal, que são braços do Estado, eles ficam limitados nesse combate, ficam muito mais complicados. Então, a partir da sociedade, uma conversa com a sociedade para ter uma relação maior com a questão da unidade prisional, para tentar dirimir, amenizar nesses conflitos, né? Porque a tortura que se naturaliza, conforme o defensor disse, se naturaliza porque o próprio algoz ele não se reconhece como torturador. Para esta pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, apesar dos avanços legais no enfrentamento à tortura, essa prática que viola os direitos humanos continua e que é fundamental que existam políticas de reparação e a garantia de que este tipo de crime não se repita. É muito importante que o poder público assuma essa responsabilidade de investigar, né, havendo investigação, responsabilizar os agentes violadores e também oferecer políticas de reparação para essas pessoas. E no âmbito do sistema prisional, a mesma coisa, né? A pessoa que está presa, ela está privada de liberdade. É o direito dela, o que é privado é o da liberdade e não os outros direitos. A falta de atendimento médico no sistema prisional é preocupante. Segundo o relatório que será lançado pelo Mecanismo de Combate à Tortura do Estado, somente este ano, quase 270 detentos morreram, de acordo com dados da SEAP. Mortes que, segundo Alexandre Campbell, integrante do mecanismo, poderiam ser evitadas. Se houvesse atenção básica nas unidades prisionais e encaminhamentos para algumas situações, essas mortes elas poderiam não acontecer, né? Então, o que a gente tem é isso, um número enorme de óbitos na SEAP por conta de doenças que poderiam ser evitadas, né? A internação e o óbito da pessoa. Então, essa é a linha de raciocínio que faz com que a gente venha aqui hoje apresentar como está funcionando ou não funcionando, né, o sistema de atenção à saúde para as pessoas presas dentro da SEAP e nas situações em que elas precisam ir para os hospitais fora da SEAP.